Boa noite, meus amigos. Boa noite, professores, professoras. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da nossa semana acadêmica. É muito bom compartilhar mais um semestre com vocês. É muito bom vê-los aqui, né? Todos amigos. E nesse frio, né, professor, que está fazendo, isso esquenta um pouco os nossos corações, não é? Então, sejam muito bem-vindos. A instituição dá as boas-vindas a vocês, e eu digo pessoalmente que eu estou com muitas saudades das nossas conversas. Mas nós esperamos que em breve, que muito em breve, né, professor, as coisas melhorem, e a gente possa fazer nossos encontros diários na sala dos professores. Tudo bem. Então, gente, nós iniciamos ontem a nossa semana acadêmica. Agradeço, então, ao professor João Guilherme, ao padre João, que estiveram presentes aqui, e gostaria também, antes de iniciar, fazer um agradecimento especial ao professor Flávio, porque ele é o mentor intelectual desse evento, né? Sem ele não estaria acontecendo, e nós estamos empenhados em torná-lo agradável, né? Que seja satisfatório a todos vocês. Como diz um lema, professor, da nossa instituição, o que nos move é o amor, não é? Então, agradecer ao professor Flávio, a presença de todos vocês, e agora, né, agradecer muito ao professor Luciano, que brindou a gente, né, que vai abrilhantar a nossa noite, que aceitou o nosso convite. Então, professor, seja muito bem-vindo. A instituição, né, agradece a sua vinda aqui, e eu gostaria, primeiramente, de apresentar o professor para os nossos professores da instituição. Então, eu vou ler um mini currículo do professor Luciano Sattler. Tudo bem. Ele é doutor em administração pela USP, ele é mestre em administração pela Universidade Metodista em São Paulo, ele é pós-graduado em gestão e liderança universitária pela Organização Interamericana de Educação Superior, ele é pós-graduado em gestão de marketing pela UFMG, bacharel em comunicação pela PUC-Minas, é reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, onde ofertou o primeiro curso superior de tecnologia em ciências de dados no país. Ele é vice-presidente de tecnologias educacionais da Sucesso Minas. Ele é membro do Conselho de Educação da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG. Ele é membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. Foi o primeiro pró-reitor de Educação à Distância do Brasil, quando atuou na Universidade Metodista em São Paulo. Então, professor, nós sabemos que nesses tempos, né, diversos que nós, a educação, estamos enfrentando, a gente fala em, né, vou deixar para o senhor explicar, em convergência, mas então, professor, deixar o senhor explicar com mais precisão. Então, gente, sejam todos bem-vindos, né, o professor Luciano também se colocou à disposição para qualquer questionamento que vocês quiserem fazer. Então, vamos tornar a nossa noite feliz, a nossa segunda noite, e depois dela nós teremos ainda outros eventos. Professor, boa noite, muito obrigado por ter vindo, a palavra é sua. Obrigado, professora Tatiana, muito obrigado, me sinto muito honrado e agradecido por poder estar aqui com a comunidade acadêmica da Faculdade Arnaldo Jansen, né? Principalmente porque a tradição que vem com esse nome é muito forte, né? Você pensar em algo que nasce aí 1875, a Ordem do Verbo Divino. Eu acho esse lema de vocês relacionado ao amor fascinante, é tudo que nós vamos precisar de agora para frente, né? Mais que nunca. E o fato, né, da Faculdade Arnaldo estar aqui, o Colégio Arnaldo, né? Desde 1912, em Belo Horizonte. Então, assim, eu quero agradecer a você por todo o apoio, de podermos estar aqui juntos, ao diretor executivo, o professor João Guilherme, né, me sinto honrado pelo convite, especialmente ao diretor acadêmico, o professor Flávio Souza, e o fato de estarmos aqui nesse momento, que eu espero que seja agradável e útil para todo mundo que estiver conosco, é para nós pensarmos juntos. Quando eu recebi o convite, eu trabalho na gestão, né? Eu sempre estou na gestão do ensino superior, mas cada convite desse me obriga a pensar
a refletir. E aí eu combinei com o professor Flávio desse desafio de nós refletirmos um pouco sobre a docência em tempos de convergência digital. E aí eu confesso a você, professora Tatiana, que eu fui fazer algumas pesquisas e algumas coisas que eu desconfiava realmente se confirmaram, e é disso que eu quero tratar aqui hoje, desafiando os colegas e as colegas, e aqui deixar claro que eu vou me posicionar como professor. Então, é um professor conversando com outros professores, outras professoras, refletindo sobre a nossa profissão docente, especialmente no ensino superior. E eu preparei uma apresentação que eu já mandei o PDF para vocês, para que todo mundo tenha em mãos. Vocês vão ver que nessa apresentação tem muitos links para levar a pesquisas. Espero que vocês não fiquem com raiva de mim, porque eu indiquei muito livro, muitas fontes diferentes para vocês se aprofundarem a partir dessa apresentação. E aí eu peço aí ao Ribas, a Isabela, que possam mostrar isso, a apresentação agora, para a gente poder começar a... Deixa eu ver aqui, está passando direitinho? Está, ok. Estamos nós nos adaptando a essa tecnologia que a pandemia nos obrigou, né? E que, de certa forma, no meio desse drama todo, trouxe essas aprendizagens para nós. Então, o título que nós demos foi esse: Docência em Tempos de Convergência Digital. Primeiramente, eu quero convidar vocês que possam acessar esse blog que eu mantenho e que eu alimento diariamente com leituras que eu faço. Ele é de graça, sempre será de graça. Aqui vocês podem clicar na imagem e vocês vão lá para o blog, ou vocês podem entrar aqui no endereço da internet que eu estou deixando aqui para vocês. E caso alguma matéria interesse a vocês, é só clicar no título, que aí vocês vão para a fonte original da matéria. Vocês podem se inscrever nesse meu blog e receber um aviso diário de uma das coisas que eu publico aqui para sua leitura. Ele já está com quase 600 mil visualizações nesses anos que eu tenho mantido e tem servido de referência para muita gente. Eu digo que é uma forma de organizar o pensamento, porque a gente começa a falar de coisas que estão acontecendo no mundo e às vezes as pessoas até desconfiam, né? Nossa, mas será que é verdade isso? Porque a velocidade e a abrangência da transformação está tamanha que às vezes até desconfia, né? Aí eu guardei, eu tenho a matéria, está aqui nesse blog, eu vou lá, procuro, e aí acho e mando para as pessoas. Então, se você se interessar, eu mantenho esse blog aí para os educadores poderem acompanhar o que está acontecendo no mundo da educação e que influencia a inovação educacional. E vir aqui conversar com vocês, a professora Tatiana mencionou aí o mini currículo, né? Mas eu também queria dizer que nessa pandemia eu me senti, de certa forma, privilegiado, porque eu passei a compor também o conselho deliberativo do CNPq, né? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e aí tratando de temas relacionados à pós-graduação brasileira, à produção científica brasileira. Então, tem sido uma experiência muito grande. Mas também, além da ABED, que eu já fui diretor, hoje eu estou no Conselho Científico e no Comitê de Educação Básica, eu passei a compor o Fórum Nacional de Educação, que é ligado ao MEC, Representação da Sociedade Civil, e que agora está organizando a CONAI, né? Teremos as CONAIs, que é a Conferência Nacional de Educação, teremos as CONAIs municipais, as CONAIs estaduais e a CONAI nacional em outubro do ano que vem, que alimentará o Plano Nacional de Educação, que é decenal, como vocês sabem. E aqui
a visão é bem focada na educação básica. Nós acabamos de escrever um documento para servir de referência a todas essas discussões em todos os municípios, em todos os estados, e eu pude trabalhar lá em um capítulo que fala de uma escola para o futuro. Qual é essa escola de hoje que nos ajudará a construir um futuro diferente na educação e, consequentemente, um futuro diferente para a sociedade brasileira. Também aí, durante a pandemia, eu passei a compor o grupo de trabalho de educação básica da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, em cada um desses campos que eu trabalho, que eu atuo, me permitiu hoje, eu acredito, me trouxe uma visão muito especial, muito diferenciada, de que me permite dizer com toda certeza que nós estamos em meio a um momento único, inédito, de transformação na educação em todo o mundo, no Brasil, e isso implica em mudanças profundas na docência. É um processo de transformação que já estava em andamento antes da emergência sanitária, da pandemia do Covid-19, e o que a pandemia fez foi, além de todas as mortes e momentos trágicos que nós já vivemos e ainda estamos vivendo, e vamos viver aí pela frente no mundo inteiro, ela, de certa forma, a pandemia trouxe uma aceleração cultural nesse processo de mutação que está acontecendo na educação. É uma mudança profunda e que eu quero conversar com vocês sobre isso aqui hoje, né? E aí, uma das coisas que eu desconfiei e que eu fui fazer uma pesquisa eu fui ao Censo de Educação Superior do MEC e fiz o seguinte levantamento. Veja só. Eu peguei a quantidade de professores contratados nas instituições de ensino superior, privadas e comunitárias. Tá? 2005, 2010, 2015 e 2019. Ainda não temos o censo de 2020 pronto, né? Então, o mais recente é 2019. Veja só, comparando 2005 com 2019, o número de matrículas no ensino superior, privado e comunitário, tá? Aumentou 96%. Então, nas instituições de ensino superior, privadas e comunitárias brasileiras, nós tínhamos 3.321.000 matrículas, mais ou menos, em 2005, e chegamos em 2019 com 6.524.000 matrículas, mais ou menos, em 2019. Ou seja, houve um aumento no número de matrículas de 96%. Quando nós olhamos como que evoluiu o número de docentes nesse período, docentes contratados, houve um aumento de 5,6%. Nós tínhamos 201.841 docentes contratados em instituições de ensino superior, privadas e comunitárias, em 2005, e nós chegamos em 2019 com 213.211 professores contratados. E reparem que o número de 2019 é menor que o número de 2015. Ora, como que se explica o número de matrículas crescer quase 100% e o número de professores crescer 5%, né? Aí nós temos alguns fenômenos, né? O principal deles é o fenômeno da educação à distância,
que eu disponibilizei um gráfico aí ao final da apresentação para vocês, que a educação à distância hoje, em 2019, ela estava com cerca de 27% da população universitária brasileira na educação à distância, e a previsão, não temos dados de 2020, a previsão é que chegaremos em 2023 com metade da população universitária brasileira na educação à distância. E a educação à distância, ela traz esse fenômeno de aumentar o número de alunos por professor. É algo que todos nós estamos sentindo na pele em cada uma das instituições que nós acompanhamos ou que nós trabalhamos. Uma mudança importante de 2005 para 2019 é que em 2005, do total de professores que nós tínhamos em instituições privadas e comunitárias, 12,2% eram doutores. E em 2019, já chegou a 28,8% de doutores. O número de mestres em 2005 girava ali em torno de 40% do total. E em 2019, chega a 48% do total. Isso nos permite verificar que há uma tendência de que professores universitários realmente vão ser prioritariamente, ou majoritariamente já são, mas será cada vez mais formado por mestres e doutores, na medida em que, inclusive, as instituições aprenderam a desenvolver planos de carreira que não diferencia o salário a partir da titulação. Né? Tem outras formas de diferenciar o salário, e isso permite ver essa mudança no perfil do corpo docente das instituições de ensino superior privadas e comunitárias. Né? Nós chegamos, então, a um número bruto de alunos por docente em instituições de ensino superior privadas e comunitárias, que salta de 2005, uma média de 16,7 alunos por docente, e chegamos a 30,6 em 2019. É um incremento brutal do número de alunos por docente. Mas, além disso, a pergunta é que nós temos mudanças no perfil do trabalho docente. Como que foi a mudança do número de horas-aula atribuídas? Como que isso evoluiu nesse período? Então, se nós tínhamos um maior número de professores de tempo integral antes, hoje quase que se torna uma coisa rara encontrar professores de tempo integral ou tempo parcial nas nossas instituições. Às vezes atendendo o mínimo legal, ou muitas instituições até abaixo do mínimo legal, infelizmente. E aí nós temos no Brasil um fenômeno que influencia muito isso, que eu chamo aí dessa jabuticaba brasileira, que é a presença de grandes grupos empresariais que passam a atuar na educação tanto superior quanto básica, e grupos empresariais que trabalham na Bolsa de Valores, na lógica de capital aberto, com margens de lucro muito altas em comparação com o que era praticado anteriormente pelas instituições. E esses grupos trazem uma outra lógica para o setor. São grupos dirigidos por banqueiros, pelo sistema financeiro, tem uma outra forma de tratar a educação diferente, por exemplo, de grupos confessionais, de grupos mais tradicionais. E isso está agitando bastante o segmento de ensino superior. Ainda não sabemos para onde que isso vai caminhar, mas certamente tem ajudado a mudar muito e tem afetado também essa questão do número de horas-aula, que é a principal item, né, da planilha de custos de uma instituição de ensino superior,
e tem afetado a todos nós. Nós vimos que os grupos empresariais nos Estados Unidos entraram numa crise muito grande, na medida em que houve uma mudança na regulação, porque nos Estados Unidos o governo e a sociedade entendeu que a qualidade dos egressos que estava saindo dessas instituições que pertenciam a grandes grupos empresariais não estava adequada ao que se esperava. Então, houve uma mudança na regulação que gerou aí uma crise muito grande, uma redução do número de alunos matriculados nessas instituições. E agora, há 2 semanas na China, nós vimos uma mudança regulatória também importante que afetou os grandes grupos empresariais chineses que atuavam na educação, inclusive no campo das startups, e aí muitas ações que eram negociadas na Bolsa de Valores tiveram o seu valor reduzido a pó, né, por causa dessas mudanças que nós vimos na China, e o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não há sinal de nenhuma mudança nesse sentido, então nós aí convivemos com esse modelo ainda de grandes grupos de capital aberto atuando na educação e trazendo, de certa forma, uma necessidade de revisão da nossa forma de atuação no ensino superior. Isso falando do nosso segmento, mas a mudança é muito maior do que o nosso segmento. E aí eu gosto de lembrar de uma frase do Papa Francisco, que ele trouxe com toda a sua lucidez no seu encontro com a Cúria do Vaticano, toda a liderança do Vaticano, na mensagem de Natal de dezembro de 2019. E o Papa Francisco foi iluminado quando trouxe essa frase, porque ele disse assim, olha, nós vivemos não simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Encontramos-nos, portanto, num daqueles momentos em que as mudanças já não são lineares, mas epocais. Constituem opções que transformam rapidamente o modo de viver, de se relacionar, de comunicar e elaborar o pensamento, de comunicar entre as gerações humanas e de compreender e viver a fé e a ciência. Olha a lucidez do Papa Francisco ao nos alertar que nós estamos, na verdade, vivendo uma mudança de época. Olha só. E essa mudança de época significa o quê? Nós tivemos a sociedade agropastoril, né, que era aquela em que os meios de produção eram restritos à posse da terra, à posse do gado que vivia na terra, e isso vai terminar com o advento da primeira revolução industrial, aquela que foi movida a vapor. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, que é aquela que é movida à eletricidade, que tem como símbolo as fábricas de automóveis, especialmente da Ford, que gerou o chamado Fordismo, né, no campo da administração. Aí nós tivemos uma outra grande mudança, né, na sociedade industrial, que veio pela informática, né? Por isso que quando hoje se fala em indústria 4.0, é porque se leva em conta que a indústria 1.0 é da indústria movida a vapor, a indústria 2.0 é a indústria movida a eletricidade, a indústria 3.0 é aquela que passou pela revolução da informática, e a indústria 4.0, que é essa hoje que vem por causa do advento da internet e da internet das coisas e tudo isso que ela permite. Então, na hora que nós entramos no mundo da internet, nós saímos da chamada sociedade industrial e entramos em uma nova época, que é a sociedade da informação, né? Eu tive o privilégio de participar de 2 cúpulas, né? Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, que foram realizadas pela ONU
Em 2003, imagina, em 2003, foi a primeira cúpula mundial da Sociedade da Informação, lá em Genebra, e em 2005, a continuidade do debate na cúpula mundial da Sociedade da Informação, na cidade de Tunis, né? Na Tunísia, capital da Tunísia, é a antiga Cartago, né, do Império Romano. E o grande debate da Sociedade da Informação que a ONU trazia ali era sobre a governança, porque todo mundo já tinha entendido que o poder do mundo, o domínio da economia, o domínio na sociedade, as influências da sociedade passariam por uma mutação profunda por causa da internet. E hoje nós vemos aí China, Rússia, Cuba, outros países que fecham a sua internet para tentar ter um melhor domínio sobre o que circula de informação nesse mundo, porque a internet veio para revolucionar todas as áreas que nós conhecemos da sociedade, inclusive a educação. Então, nós entramos nessa sociedade da informação. A grande questão é que isso agora passou por uma aceleração monstruosa por causa desse fenômeno aí chamado machine learning. Ou seja, nos últimos 5 anos, a internet, que conecta cada vez mais pessoas, hoje temos aí cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo conectados a algum tipo de internet, gera um volume de dados numa velocidade, numa dimensão inédita, e aí gera um fenômeno chamado Big Data, e a partir dessa profusão de dados, os cientistas da computação passaram a criar um novo método de programação em que você programa o computador para aprender com a experiência. Você não diz mais ao computador como que ele deve reagir às coisas. Você diz ao computador que ele deve aprender com as coisas. Por isso que é machine learning, a máquina da aprendizagem. Então, com esses algoritmos, né, de aprendizagem, da aprendizagem por experiência, que vem da profusão de dados, do Big Data, que isso é um campo da chamada inteligência artificial. E aí a coisa começa a ficar muito séria. Porque a inteligência artificial realmente, se o mundo mudou com a sociedade industrial, o vapor e a eletricidade, agora vai mudar muito mais e muito mais aceleradamente por causa dessas coisas, desses campos. Por enquanto, ainda não chegamos na inteligência artificial plena, né, chamada superinteligência, mas nós estamos avançando muito rapidamente nos últimos 5 anos por causa desse fenômeno do machine learning, que gera um negócio chamado deep learning, em que imagens, vídeos, textos e áudios passam a serem interpretados, visualizados e organizados de uma maneira absolutamente diferente dentro desse negócio chamado deep learning, que nasce do machine learning. Pode parecer grego, você pode achar que isso não tem nada a ver com você, mas o meu alerta para você é o seguinte: isso vai mudar radicalmente a docência. Você precisa entender sobre esse tema. Pense no que aconteceu nos grandes campeonatos, quando a primeira vez que o maior campeão de xadrez foi derrotado por uma máquina, e depois ele retorna para ganhar dessa máquina, o Kasparov, mas auxiliado por uma máquina. Então, homem e máquina ganham de uma máquina, superam uma máquina de inteligência artificial pequena, mas um tipo de inteligência artificial. E aí nós tivemos ali um primeiro sinal de que uma máquina, dependendo da programação dela, poderia superar a humanidade até nas questões de pensamento mais complexo. O problema é que, recentemente, um jogo muito mais complexo que o xadrez,
que é um jogo da tradição chinesa, oriental, Goa, a máquina passou a ganhar do maior campeão mundial de Goa. E nem com outra máquina não se consegue ganhar dessa máquina. Então, nisso vai mudar a docência. Para quem se interessa, eu recomendo a leitura desses 2 livros aqui. Repare só, eu não ganho comissão por indicar livros para vocês, viu? Mas eu recomendo, quem quiser aprender sobre Machine Learning, leia esse livro, A Revolução do Aprendizado Profundo, do professor Terence, que é do MIT, foi de Stanford, e leia esse livro, Superinteligência, do Nick Bostrom, que para mim é o mais didático que tem para a gente entender os caminhos, as possibilidades, os limites e os riscos da chamada inteligência artificial. Leiam, leiam, leiam. O mundo vai mudar, a educação vai mudar e a docência vai mudar por causa do fenômeno hoje do machine learning. Escreve o que eu estou te falando. E aí, a pergunta que fica é: qual é o papel do docente em um mundo saturado de informação? Tem muita gente que, quando se vê diante de um ambiente virtual de aprendizagem e a multiplicidade de fontes de conteúdos que nós temos hoje, que tem uma tentação a se tornar um grande conteudista. Achar que o papel do professor é unicamente o papel do curador, inundar o aluno de conteúdos bons, adequados e que estão abundantemente disponíveis, seja por recursos educacionais abertos ou outras fontes, pagas ou não. E aí quase que mata o aluno com um volume excessivo de conteúdo, aproveitando as possibilidades que o digital traz. E outros, às vezes, se entregam, né, e simplesmente passam a ser replicadores do que o Google traz, do que outras ferramentas de busca traz, não faz uma análise crítica realmente de uma curadoria, e aí acaba colocando em risco também o papel que tem que desempenhar nesse mundo saturado de informação, né? E a grande pergunta que eu vou trazer mais à frente é como que a gente pode ser melhor que o Google. Eu indiquei para vocês alguns filmes, eu pedi ao professor Flávio que encaminhasse a vocês, a professora Tatiana tem aí os links, se você não assistiu, cada filminho desse tem 3, 4 minutos, eu aconselho a vocês a assistirem. Esse primeiro, que a BBC Brasil fez a gentileza de traduzir para o português, como serão as escolas para o futuro, umas escolas do futuro. E aqui nós vemos uma EdTech, né, que é uma startup aplicada à educação, abrindo escolas lá na Califórnia, para depois tentar replicar um modelo. E o que ela fez? Ela criou uma plataforma de aprendizagem adaptativa que envolvia machine learning e que aprendia com os alunos, aprendia com os professores, né? Ela criou escolas com uma nova arquitetura escolar, toda baseada em metodologias ativas e personalização das relações de ensino e aprendizagem. Quando vocês assistem o vídeo, uma coisa que é muito impressionante é que ele fala que na empresa dele, o mesmo número de professores que ele tem de engenheiros, de programadores que atuam na empresa. O mesmo número lá. Uma coisa que chama muito a atenção é que todas as salas de aula e toda a escola tem câmeras para todo lado, então é uma escola de vigilância o tempo todo. Lembra Michel Foucault, né, com o panóptico lá de vigilância das penitenciárias, né, colocado no centro e conseguia ver todas as celas, né? A vigilância o tempo todo se materializa aqui com câmeras presentes em todas as salas de aulas, corredores, para olhar as câmeras onipresentes e captar o que está acontecendo nessas escolas. Um segundo vídeo que eu trouxe para vocês, esse aqui que está em inglês, mas vocês podem mudar a configuração
para terem legendas em português. Esse vídeo foi uma reportagem do Washington Post, né, dos Estados Unidos, e fala como que a China está testando, né, usando a inteligência artificial nas suas salas de aula. E fala que os chineses, então, vocês estão vendo esse aparelho na testa aí dos aluninhos? Então, eles estavam fazendo biometria nesse teste, fazendo, enquanto os alunos estavam em sala de aula, o tempo todo eles estavam tendo esse equipamento faz uma leitura da atividade cerebral por ondas cerebrais, né, imageamento cerebral, e ali a promessa desse equipamento era dizer se o aluno estava prestando atenção ou não estava prestando atenção na tarefa durante a aula. E esse relatório, se o aluno está prestando atenção ou não, é imediatamente informando aos professores e aos pais dos alunos. Os pais dos alunos recebiam no celular dizendo: olha, seu filho não está prestando atenção nos últimos 10 minutos que nós tínhamos aula. Né? Então, o tempo de atenção, o nível de atenção, tudo com câmeras para todos os lados, os alunos com uniformes com chip para poder saber a localização dos alunos, ou seja, vigilância total, inclusive do que o aluno está pensando. O aluno não pode mais pensar em outra coisa que não seja a atenção à tarefa que o professor lhe está passando. Olha só. E esse terceiro vídeo da OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Europa, mas que aplica o PISA, né, no mundo inteiro, e eles trazem um relatório no ano passado chamado Os 4 Cenários da Educação que a OCDE enxerga para um futuro. Né? As nações do mundo inteiro estão enfrentando um problema que precisam educar mais gente, educar melhor do que estão educando, e os custos para isso não estão conseguindo ser suportados pelos sistemas educacionais na maneira tradicional. E aí esse vídeo vai falar desses 4 cenários. Primeiro, aumentar o acesso por meio do uso intensivo de tecnologia. Segundo, maior participação das famílias no processo educacional, um pouco do que nós já vimos agora na pandemia. Quem tem criança em casa teve que se sentar junto e ajudar no ensino, né, ou pelo menos tentar a partir do que a escola disponibilizava, né? O uso de metodologias ativas, e aí privilegiando o chamado peer-to-peer, ou seja, alunos ensinando alunos, o que significa também menor custo com o professor. A chamada cognição distribuída, então eu posso ter o melhor professor de física num determinado lugar e ele atender alunos de diferentes localidades. Eu não preciso replicar o custo com esse doutor em física nas localidades menores, mais distantes, rurais, por exemplo, e o aluno ter acesso a ele ou ela de diferentes locais. E ao ponto de o último cenário que a OCDE fala é a não escola, ou seja, a educação poder ser oferecida sem a escola, em diferentes lugares, no trabalho, na casa, em um ponto de apoio na vizinhança, mas com uma característica diferente. Faz lembrar aquele autor Willis que fala do no schooling, né? Então, são alguns vídeos provocativos, mas que as lideranças governamentais do mundo inteiro e empresariais estão sendo influenciados por essas ideias de transformação do mundo da educação. E a pergunta que fica para um momento mais emergencial para nós, professores, é: como ser melhor e mais efetivos do que o Google e do que o WhatsApp? Se
eu não puder ser mais abrangente, mais profundo, ou em outras palavras, melhor do que o Google ou do que o WhatsApp, eu corro um sério risco de ter a minha função automatizada. Eu vou repetir. Se eu, como professor, não for capaz de ser mais abrangente, mais aprofundado nas informações, melhor do que o Google ou do que o WhatsApp, corre-se o risco da minha função poder ser automatizada. E como ser melhor do que o Google e do que o WhatsApp? Primeiro, nós temos que relembrar o saber docente. O que compõe o saber docente? O saber docente é composto, primeiro, que eu preciso saber o que deve ser ensinado. Eu tenho que ter o domínio do conteúdo, dos saberes científicos, saberes didáticos, enfatizando os saberes disciplinares. Eu tenho que saber muito bem aquilo que eu preciso ensinar. Isso significa que eu tenho que aprender todo o tempo. Eu tenho que me tornar um aprendiz permanente, porque também o campo do conhecimento que eu atuo está o tempo todo em transformação. Segundo, os saberes para ensinar. Os saberes pedagógicos, né, a gestão das interações da sala de aula, seja ela presencial ou virtual. Os saberes didáticos, relativos ao ensino, às técnicas de ensino, as abordagens de ensino, as concepções por trás dessas abordagens. E os saberes culturais, que envolvem aí um pouco, que nós vamos falar um pouco mais à frente, da empatia. E os saberes práticos, aqueles que emergem das experiências docentes, saberes sobre a prática e os saberes que vêm da prática, aquilo que é do fazer da docência que nós aprendemos com os alunos, lembrando que o perfil dos nossos alunos está mudando radicalmente a cada dia. Então, essa aprendizagem também com os alunos, ela é fundamental hoje em dia. Outra questão é, o mundo tem problemas. E as nossas instituições de ensino superior têm departamentos. Nós vamos ter que, enquanto docentes, aprender cada vez mais a trabalhar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, para gerar melhores resultados de aprendizagem. O aluno não aguenta mais esse modelo de que eu vou ensinar a teoria para depois, um dia, você entender como que você vai aplicar isso. Não dá mais. Hoje nós temos que ter a interdisciplinaridade primeiro, depois a transdisciplinaridade e, por fim, a multidisciplinaridade para rever os nossos currículos, rever a nossa matriz curricular, rever o nosso projeto político de curso, nosso PPC. Temos que rever o nosso PPI e até o PDI, e eu vou dizer mais, até a arquitetura da escola, para privilegiar esse novo jeito de ensinar, esse novo jeito de trabalhar com os nossos alunos. Isso aqui vai ser fundamental para esse momento, e nós já estamos bastante atrasados nessa questão da da trans e da multidisciplinaridade. Um outro aspecto que nenhum computador pode nos substituir é a questão da educação emocional. Já está comprovado que os alunos têm melhor desempenho de aprendizagem quando encontram no docente, na docente, a questão da empatia, do cuidado e da compaixão. A empatia, eu saber me colocar no lugar do outro, entender o outro a partir de onde ele está. O cuidado, eu ter essa atitude que será mais fundamental do que nunca agora no pós-pandemia,
que a gente espera que chegue logo, é cuidar das pessoas, ter essa atenção de que o aluno que chega para nós está chegando, às vezes, numa situação trágica, em famílias desestruturadas, em queda de renda familiar, desemprego crônico na família, sem falar dos problemas de saúde, morte. As pessoas estão precisando de cuidado, mais do que nunca. É claro que trabalhar numa instituição ligada a uma ordem tão importante, tão bonita quanto a ordem do Verbo Divino, facilita o entendimento e a aplicação desse cuidado, né? É algo que marca essa ordem. E aí eu vou dizer mais, que é a compaixão. Compaixão é mais do que empatia, compaixão é mais do que solidariedade. A compaixão é que vai levar à caridade. A compaixão é eu entendendo o outro a partir do lugar dele, é eu me mobilizar emocionalmente em direção ao outro e ajudar o outro a se levantar a partir das minhas atitudes e das minhas ações. E o que eu estou te dizendo é que empatia, cuidado e compaixão ajudam a melhorar a prática docente e ajudam na efetividade para que o aluno aprenda mais e aprenda melhor. E, por fim, eu trouxe aqui, vocês vão poder clicar nessa publicação que está em português de Portugal, que é o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, que é saber que nós, para lidar com esse mundo da convergência digital, que está dentro da sociedade da informação, nessa mudança de época, nós teremos que desenvolver competências digitais, nós também. O qual que a pandemia nos empurrou de forma súbita, mas que não vai mais sair do nosso fazer docente. Esse quadro que a União Europeia desenvolveu após muita pesquisa, ele é meio que sintetizado nesse infográfico, né, que fala de envolvimento profissional, recursos digitais, ensino e aprendizagem, avaliação, capacitação dos aprendentes, promoção de competência digital dos aprendentes. Cada item desse está devidamente tratado nessa publicação, e ele aqui, nesse infográfico, vai detalhar cada um desses itens. Eu chamo a atenção de vocês aqui, dentro de ensino e aprendizagem, que é o item 3, a questão da aprendizagem colaborativa e da aprendizagem autorregulada, quando vocês forem fazer a leitura dessa publicação. E aí eu trouxe aqui só os conceitos principais, porque eu quero que a gente tenha bastante tempo aí para perguntas e para um diálogo, né, entre nós. Competência digital, né, como essa capacidade de usar tecnologia digital, não apenas para melhorar o ensino, mas também nas interações profissionais, com colegas, estudantes e outras partes, né? Nós temos que desenvolver essa chamada competência digital. Os recursos digitais, nós vamos ter que aprender a usar, tanto equipamentos quanto recursos como softwares e como informação, né, objetos de aprendizagem digitais, para enriquecer a nossa relação de ensino e aprendizagem, entender sobre direitos autorais, proteção de conteúdo, a própria questão da proteção da identidade das pessoas no mundo digital, o ensino e aprendizagem, que é a competência fundamental, essa concepção, planejamento e implementação das tecnologias digitais nas relações de ensino e aprendizagem, mudar a nossa forma de avaliação, lembrando que a nossa concepção de avaliação, que vai definir os nossos instrumentos de avaliação, influenciam tudo que está para trás. Influenciam o currículo, influenciam as metodologias, influencia aquilo que o aluno acha que deve aprender e quando aprender, e para que aprender. Então, se tem algo que nós temos que mudar definitivamente, é a nossa forma de avaliação, para ela ser cada vez mais participativa, democrática
e eu diria que menos focada em conteúdo e mais em raciocínio lógico, o que vai ajudar, inclusive, o ENAD, né? A capacitação dos aprendentes para esse universo, a promoção da competência digital dos professores nesse mundo aí. Vocês vão perceber que nessa apresentação eu deixei muita coisa de fora. Essa frase final que eu quero chamar a atenção de vocês, que é do William Gibson, pai do movimento cyberpunk, que é um movimento que lá no início do século XXI, final do século XX, já estava vislumbrando algumas distopias, né? E por meio de ficção científica, de como que o mundo iria mudar. E esse homem disse o seguinte: olha, o futuro já chegou, ele só não está uniformemente distribuído. Então, essas coisas que eu estou falando com vocês aqui não são de um futuro distante. Elas são de um futuro que já chegou, mas que está mal distribuído. Mas que mais rapidamente do que nós imaginamos vai chegar até nós. Eu deixei nessa apresentação aí o meu contato no LinkedIn. Se você quiser ver os meus escritos, clique aqui no ResearchGate e você vai parar lá no meu canal, no ResearchGate, tem tudo lá publicado. O meu canal de YouTube está aqui à disposição de vocês. Eu criei na pandemia também, só para guardar as coisas, as lives, por aí vai. Talvez te seja útil. E eu deixei alguns recursos adicionais aqui para vocês. Eu fiz essa síntese, né, da área de competências e competências, né, desse material da União Europeia: letramento informacional de dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdo digital, segurança, resolução de problemas, né? Aqui tem um teste que você pode fazer, é só você clicar na imagem, para você se autoavaliar em termos dessas competências digitais. Está em português, que a União Europeia está aplicando a todos os professores que lá estão. Você pode fazer o seu teste e receber um relatório personalizado no seu e-mail, tá? Aqui é o gráfico das matrículas que eu falei com vocês, aqui mostrando a inflexão de mais matrículas na EAD do que no presencial para vocês. Eu estou sugerindo a leitura desse artigo aqui, As Máquinas Digitais em Rede de Ensinar, a Instrução Reprogramada e a Pedagogia Cibertecnicista. É um artigo super atual, lançado agora, com uma crítica muito contundente a modelos que nós estamos vendo hoje no ensino superior, que para mim são uma vergonha e que não ensinam nada, modelos, não vale nem a pena comentar, leia. Aqui eu deixei essa publicação da Unesco, que fala sobre o Consenso de Beijing, capital da China, sobre a inteligência artificial e educação. É um livro em português, umas 50 páginas, para você entender melhor sobre essa relação inteligência artificial e educação. Aqui é um vídeo com Howard Gardner, né, aquele das múltiplas inteligências. Um vídeo com o professor Manuel Castells, que fala sobre escola e internet. Aqui eu estou indicando 2 livros para vocês, gratuitos. Eu estou com um capítulo em cada um deles. Um livro é A Disrupção do Marketing para Instituições de Ensino e o outro, A Docência no Ensino Superior em Tempos Fluidos. É só clicar que vocês vão poder baixar gratuitamente. Esse artigo que eu publiquei logo no início da pandemia, eu fui a primeira pessoa que usou essa terminologia educação pós-pandemia. Vocês vão encontrar aqui nesse blog. Um infográfico sobre competências para a economia digital e esse meu artigo sobre a mudança do perfil do aluno, o aluno e a sala de aula virtual, que vocês também vão poder baixar aí para vocês. Antes que fiquem muito assustados, vou pedir ao Ribas que retire aí a apresentação. Vou pedir à professora Tatiana que volte, se é que ela ainda está aí. Né? Se ela não... Claro. Né? E eu já percebi, viu, professora Tatiana, que quando eu termino as minhas apresentações, muita gente fica assustada, sabe? Porque é muita coisa. Por isso que eu já deixo como recurso adicional, não trato, só para os curiosos e que quiserem se aventurar, se aprofundar depois, poderem estudar, ler, e também depois a gente pode retomar o diálogo
a partir das leituras realizadas, tá? E eu creio que agora a gente poderia ter um momento aí de perguntas e respostas, né? Professor, eu tenho um questionamento. Pois não? Vamos lá. Eu me sinto, eu acho que todos aqui, nós somos privilegiados em termos de informação. Né? Nossa instituição capacita, nós fazemos uma pós-graduação, professor, em educação aqui, e nós aprendemos alguns conceitos lá, né? Eu aprendi outros também, como, por exemplo, letramento digital. Certo. Que hoje existe de nós, né, um conhecimento de saber ler, escrever e manusear, né, tecnologias da informação. Mas o que eu fico pensando, professor, é que essa transformação digital, ela foi acelerada pela pandemia, né? O senhor até escreveu sobre isso, eu vi isso. Pela Covid. E aí, se a gente pensa que nós vivemos um país que investe pouco em educação, e esse mês passado veio uma professora que mostrou isso para a gente, em termos de gráfico, é um país que investe pouco no professor, eu acho que escancarou uma realidade muito cruel da educação brasileira, a pandemia. Falo brasileira porque eu conheço, né? De falta de suporte, não só ao professor, como ao aluno, de condições básicas de estudo. Como é que fica o papel do professor aí, Luciano? Porque, né, nós vamos exigir isso dos professores. E aqui eu não falo da gente, porque eu realmente acho que nós somos privilegiados. Eu penso em um professor de escola pública, de fato, que não tem investimento, né? Ensino infantil, fundamental, como é que fica isso? Eu escrevi até um artigo em um livro que a Fundação Dom Cabral lançou agora, que eu falo mais especificamente sobre isso, na educação básica, né? O grande drama que a pandemia escancarou é o seguinte: não existe maior tragédia hoje no Brasil do que a educação pública. Nós, na prática, estamos com um sistema de educação que amplia a desigualdade. Se você comparar um aluno do Colégio Arnaldo, ou do Colégio Loyola, do Colégio Santo Agostinho, com um aluno de uma escola municipal de Belo Horizonte, vamos falar, às vezes, uma diferença de 2 quilômetros, 1 quilômetro de uma para outra, a diferença é radical. Radical. E isso implica para toda a vida qual lugar que a maioria desses alunos vai chegar. E agora, nessa questão do digital, na educação básica, para você ter uma ideia, eu tive lives com a Undime, tive lives com a Undime é das secretarias municipais de educação, né? Eu tive lives com secretários estaduais de educação. Para você ter uma ideia, nas redes municipais, tem aluno que está desde março do ano passado com nada ou quase nada de ensino. Na Secretaria Estadual de São Paulo, que é uma das mais avançadas, que mais coisas realizou, as pesquisas estão demonstrando que 50% dos alunos da rede estadual de São Paulo, que é, digamos assim, a mais avançada do país, não tiveram 2 horas online de março até agora. Ou seja, é um drama que radicalizou. Alguns falam que tem alunos que perderam até 4 anos nesse processo, porque não é só que a pessoa deixa de aprender, ela também regride no que aprendeu ao não ter esse contato com a escola, ao não ter esse contato com o professor. Então, esse drama na educação básica que precisa ser resolvido, trazer acesso ao aluno, acesso ao professor, acesso ao gestor, acesso à escola, banda larga adequada e capacitação do professor para poder usar isso de maneira crítica e criativa. Eu participei no ano passado como um expert convidado da pesquisa TIC Educação, e já falei isso, e vou estar agora de novo esse mês, vai ter um outro painel de expert para a publicação desse ano, que a grande questão é capacitar o professor e dar a ele condições para trabalhar. Mas essa minha fala de hoje aqui conosco, ela está focada mesmo no ensino superior. E por que no ensino superior? Porque essas mudanças todas que eu listei até aqui agora nos impactam muito profunda e rapidamente, mais do que na educação básica. Nós hoje temos 2.300 e poucas instituições de ensino superior
no Brasil, das quais cerca de 2.100 são privadas e comunitárias. A previsão é que 1/3 delas vão desaparecer nos próximos 2 anos, por causa dessas mudanças todas. E uma das mudanças tem a ver com essa questão de um processo de automação do trabalho docente. Por isso nós temos cada vez menos docentes, mais alunos por docentes e menor carga horária por docente. E como eu te disse no início, como eu estou falando aqui na posição de um professor com outro professor, esse é o alerta que eu queria trazer. Como que eu faço para não ser substituído por uma máquina nesse processo radical de mudança que está acontecendo na sociedade como um todo? E eu vou te falar mais, professora Tatiana. A mudança na educação vai ser como o Papa Francisco falou, uma mudança de época. Esse modelo que nós estamos hoje é um modelo que foi criado no final do século XVIII e que foi criado para atender a sociedade industrial. Todo mundo aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, em carteirinhas enfileiradinhas, por disciplinas separadas. Acabou, isso não faz mais sentido. Porque nós estamos numa outra sociedade, que é a sociedade da informação. Então, a mudança vai ser radical. Não sei como que vai ser exatamente, mas que ela vai ser radical, vai. Então, professor, pegando um gancho um pouco nisso, a nossa coordenadora de Direito, Patrícia, perguntou o seguinte. Ela afirmou, primeiramente, veja a profissão docente sofrendo precarização em muitos aspectos. E a pergunta é, como conciliar o necessário tempo para aperfeiçoamento, por exemplo, a carga horária exaustiva com duplas ou triplas jornadas suportadas pelos professores e turmas cada vez maiores? Grande pergunta. E a professora Patrícia está correta, mas olha, não é só a profissão docente. Essa mudança que está acontecendo no mundo do trabalho, ela está empurrando. Você imagina só, no Brasil hoje, você sabe quem é a empresa que mais empregados tem no Brasil? É o Uber. Se você somar Uber, 99, iFood, todos esses aplicativos de entrega ou de transporte individual que nós temos aí, a soma de pessoas que trabalham hoje nesses aplicativos, eles têm mais colaboradores do que a maior empresa brasileira, que é o Correios. Muito mais. Nós estamos falando de 6 milhões, 8 milhões de pessoas. E, definitivamente, o trabalho nesses aplicativos é um trabalho precarizado. Primeiro, estamos falando de empresas que não têm sede no Brasil. Estamos falando de trabalhadores que não têm contrato, não têm carteira de trabalho, não têm férias, não têm plano de saúde, não tem vale alimentação, não pode parar porque não tem renda, que o valor da sua renda muda todo dia conforme o horário por uma definição de um algoritmo. Ou seja, a mudança que nós estamos vivendo no mundo do trabalho, por causa da sociedade da informação e desse processo de automação em todas as áreas, um dos efeitos dela é a precarização. Sim. E hoje, a docência no ensino superior, no Brasil inteiro, passou por um processo de precarização. Graças a Deus, a Faculdade Arnaldo é uma instituição séria e que leva isso mais a sério. Mas se você pega muitas instituições, especialmente as que estão mais focadas em lucro financeiro, elas precarizaram o trabalho do professor. Como fazer frente a isso, é o que eu estou trazendo esse alerta aqui, eu vou ter que ser melhor que as máquinas. Agora, como responder a isso, vai ser cada um
no seu campo de conhecimento. E no direito, especialmente, professora Patrícia, depois você pode me escrever, mas não fique com raiva de mim. O processo de precarização no direito vai acelerar muito nos próximos anos. Hoje nós já temos várias, você deve saber disso melhor que eu, várias bancas, vários tribunais, várias procuradorias, Ministério Público, seja qual for o âmbito do poder jurídico ou da atuação de advogados, em que as petições, as causas, as decisões são escritas por máquinas. São escritas por máquina que pede só um último olhar de um ser humano. Então, há um processo intensivo de automação do fazer jurídico também no nosso país e no mundo inteiro. Professor, tem uma outra colocação. O professor Theo escreveu assim: gostaria de cumprimentar o professor Luciano e saber como ele observa a evolução do MEC em relação às transformações na educação. Tem acompanhado? Caso não, o que é preciso fazer? Professor Theo, ótima pergunta, né? O que eu posso dizer é o seguinte: o MEC liga para nós perguntando o que ele deve fazer. Quando eu falo é assim, eu estou no CNPq, estou na ABED, estou no FNE, estou no SBPC. A coisa mais comum é o MEC fazer consultas. Gente, como é que a gente faz para seguir por aqui ou seguir por ali, né? Na educação superior, por exemplo, o MEC está agora experimentando a avaliação à distância, né? A avaliação online. E eu vou te falar algo, viu? O MEC, para muitos mantenedores, durante muito tempo, o MEC trouxe segurança. Porque, de certa forma, era uma barreira de entrada para novas faculdades, novos centros universitários, novos cursos, novos concorrentes. Acabou isso. Acabou isso. O que mais nós temos hoje, especialmente depois do decreto 9.057, né, e do 9235, hoje eu posso entrar com um pedido de credenciamento de uma faculdade inteiramente à distância, que não tem campus. Eu já assessorei 3 grupos nisso. Eu estou com um amigo agora que lançou uma faculdade de São Paulo, vai receber a visita agora daqui a 15 dias. Está lançando, já abrindo a faculdade com 8 tecnólogos, totalmente à distância. O prédio lá tem 2 andares. Eu fui numa que abriu um prédio, abriu uma faculdade num prédio na verdade, ocupando um andar de um prédio comercial. Então, assim, nós temos uma mudança radical que a regulação já permite de flexibilização de entrada de novos tipos de concorrência aí no ensino superior. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: esquece o MEC. O MEC não vai acompanhar e o MEC não vai orientar. O MEC vai correr atrás da gente. Então, professor, tem várias perguntinhas e muitos elogios, mais elogios. Mas agora, do coordenador dos cursos de gestão, Alexandre Miserani. Ele diz assim: uma das indicações que foi apresentada em seu material foi a superinteligência. Sim. Como competir com essa realidade no ensino-aprendizagem? Professor Alexandre, excelente pergunta. Primeiro, deixando claro, né? A superinteligência ainda não é uma realidade, né? O senhor sabe, eu também. Esse livro vai mostrar isso, né? O machine learning, que é essa grande novidade dos últimos 5 anos, que está gerando maior revolução agora, ou seja, uma máquina que aprende com a gente. E as soluções que ela dá, nós não imaginamos, porque ela não consulta a gente, ela consulta ela mesma. Então, estão nascendo coisas totalmente diferentes que a gente não esperava. Hoje eu publiquei no meu blog uma novidade absoluta, que foi a primeira patente concedida pela União Europeia a uma invenção que não foi inventada por um ser humano. Foi inventada por uma máquina.
Ou seja, a máquina criou um novo tipo de embalagem, um novo polímero, e o pessoal pediu a patente em cima dessa invenção que teve zero participação humana. E a patente foi concedida. Negócio que, assim, inédito, histórico. E ainda não é a superinteligência, porque a superinteligência é aquela máquina que ela vai ter consciência de si mesma. Professora Tatiana, por favor, nunca mais, não me deixe de me convidar por falar heresia, mas eu vou falar uma heresia agora. É uma máquina que vai ter alma, vai ter consciência de si mesma. E essa máquina ainda não existe. Tem muita dúvida se ela vai existir. Mas, até chegar nessa superinteligência, o machine learning, o deep learning e outras coisas que estão acontecendo vão cada vez mais automatizar as coisas ao nosso redor e gerar dados sobre nós que nós nem desconfiamos e usar esses dados contra ou a favor de nós. A política está mudando. A eleição presidencial brasileira foi influenciada por isso, por máquinas, algoritmos e WhatsApp. A eleição presidencial americana foi alterada por isso. Política no mundo inteiro. Então, nós estamos nesse momento. Fazer frente a essa superinteligência, professor Alexandre, eu creio, sabe o que nós vamos precisar? Redescobrir o que é ser humano. E na nossa relação com os nossos alunos, quanto mais humanos nós formos, menos condições tem de uma máquina substituir a gente. Agora, o que é ser humano? E aí que eu trouxe esse slide do desafio da empatia, da compaixão, para marcar a nossa atividade docente. Bom, o professor Renato Dresch, ele confirmou o que o senhor falou, que ele leciona em um curso de pós-graduação, especialização, na qual somente a vinculação de docente por meio de PJ, que é uma realidade também, né? E isso vai chegar em todas as áreas, viu? Infelizmente, a reforma trabalhista que tivemos aí no governo Temer para cá deve levar a outras variedades nesses assuntos aí, inclusive professor intermitente, escreve o que eu estou te falando. Que é aquela... Já tem gente fazendo lá em São Paulo, contrata só por 2 meses e pronto. PJ. Bom, foi tão ruim isso que ninguém nem comentou. Isso foi péssimo. Só um professor intermitente. Mas o professor Leandro perguntou assim, pergunta boa também. Quais as perspectivas reais de aprendizado de máquina dentro da educação? Professor Leandro, são muitas. Aí eu te convido a ler aquela publicação que eu coloquei aí da Unesco, tá? Inteligência Artificial e Educação, porque são muitas. Vai desde as atividades meio, né? Então, assim, o registro acadêmico, a captação, a gestão de currículo, tá? Personalização de currículo, até mesmo a atividade fim. Ou seja, cada vez mais eu enxergo que nós vamos atuar com máquinas, né? Tem um outro livro que chama A Segunda Geração das Máquinas, uma coisa assim, depois você me escreve que eu te mando, mas que fala sobre isso, eu trabalhar com máquinas, a máquina potencializar a minha atuação. Então, nós provavelmente vamos ter salas híbridas, mas não só híbridas na questão de ocupação de tempo e espaço, mas híbridas de uma docência compartilhada entre um professor e uma máquina. E, em sequência, professor, o professor Flávio perguntou também, professor, quanto à avaliação, como equacionar modelos mais arejados de avaliação
com as avaliações em larga escala que parecem voltar ao ritmo do conteudismo? Excelente pergunta, professor Flávio. Na verdade, as avaliações de larga escala já estão sendo repensadas radicalmente. Primeiro, o Enem, porque com a mudança da BNCC, e que a maior mudança da BNCC é no ensino médio, chamado novo ensino médio, que tem um aumento de carga horária de 1.000 horas nos 3 anos, inicialmente, depois 1.200, e passa a trabalhar com personalização de itinerários formativos, projeto de vida, isso obriga a mudança do Enem, que vai deixar de ter um caráter conteudista e vai passar a ter que privilegiar a questão do raciocínio lógico. E hoje o ENAD, se você parar para ver, o equilíbrio do ENAD entre o conteúdo específico, o conteúdo de formação geral e mesmo o formato das questões de conteúdo de conteúdo específico, o raciocínio lógico é o que leva ao melhor desempenho no ENAD. Mais do que qualquer coisa relacionada à decoreba, como a gente pensava como antes. E isso tende a se aprofundar essa mudança, né? Hoje mesmo eu estava lendo que a Unicamp está mudando o seu vestibular na área de matemática para ciências humanas para ter questões mais aplicadas de matemática no campo da humanas, porque ninguém conseguia mais passar na prova de matemática da Unicamp, especialmente na área de humanas. Então isso é uma tendência, ou seja, as provas de larga escala tentarem avaliar o saber pensar ao invés do decoreba do conteúdo. E aí, professor, a Patrícia, coordenadora do direito, mencionou, né, que nós ainda temos a OAB, que é uma prova extremamente conteudista, ainda de caráter conteudista. É verdade, como eu falei, o futuro já chegou, só está mal distribuído, né? O direito agora, então, vai sofrer um grande chacoalhão, porque já começam a ser aprovados os primeiros cursos de direito em EAD, né? Então, assim, hoje nós já temos mais bacharéis em direito. A proporção de bacharéis em direito na população brasileira é maior do que o Canadá e os Estados Unidos. Imagina agora com a EAD. Como é que vai ficar? Vai ser interessante. Então, professor, acho que eu passei as perguntas que foram feitas. Muitos elogios, muitos elogios. E, professor, então podemos partir para uma finalização. O senhor quer finalizar? Mas esteja à vontade para falar muito mais tempo, que está ótimo, inclusive. Primeiro que, pelas suas expressões, eu acho que aconteceu de novo. Você ficou assustada, né? Não, de jeito nenhum. Não, estou reflexiva, professor, somente. É uma bomba, né? Assim, o impacto que tem é muito grande, porque a gente vê as coisas acontecendo, a gente lê as notícias no jornal, mas nem sempre a gente para fazer essa reflexão de que impacto que isso vai ter na minha profissão, eu enquanto professor. E o desafio que eu tento trazer aqui é para que a gente deixe de ser um agente passivo nesse processo e a gente passe a ser um agente ativo nesse processo. Isso significa o quê? A faculdade Arnaldo vai precisar mudar, assim como Isabela Rentes vai precisar mudar, assim como a PUC vai precisar mudar. A mudança do docente passa pela mudança da instituição. É a instituição que vai ter que se adaptar e se recriar, se reconceber para dar conta dessa mudança de época que o Papa Francisco nos alerta.
Então, é tanto uma tarefa minha, individual, como docente, como é tarefa minha, institucional, aonde eu estou, de levar essa transformação para a minha instituição. Então, essa minha provocação de hoje, ela é realmente para tentar gerar esse impacto. Que impacta a mim? Eu estou sofrendo esse impacto como professor? Eu estou reitor, mas eu sou professor, né? E eu creio que impacta todos os docentes. Eu tenho falado na ABRAF, na BMS, na ANUP, todas as entidades que envolvem instituições, na ANEC, Educação Básica. Eu tenho falado com todo mundo, gente. E a minha percepção é essa. A mudança já chegou e nós precisamos mudar. Né? Eu acho que, como disse o Miserani, eu não achei a mensagem dele, nós vamos ter que nos reinventar. Como diz o senhor, nós temos que ser melhor do que as máquinas, né? Isso. Melhor do que um Google e por aí. E pela instituição também, né? A nossa, graças a Deus, está passando por essa transformação de maneira, né, sensível, atenta aos professores, mas como eu disse, né, eu acho que nós somos pessoas privilegiadas. Uhum. Mas, professor, fantástico. Foram muitos elogios, nem tenho como replicar todos. E então é agradecê-lo imensamente, né, dentre tantos compromissos sociais, o senhor ter vindo aqui, aceitado o convite do professor Flávio, nosso, foi uma noite muito agradável, tenho certeza. Tatiana, eu que agradeço a você, né, pela sua pessoa, ao professor João Guilherme, ao professor Flávio Souza, ao Ribas e à Isabela, que estão aí ajudando a gente, senão não seria possível isso, né? E eu quero me colocar à disposição de vocês, está aí o meu LinkedIn, meu ResearchGate. Se você precisar de mais material, você precisar de mais informação, entre em contato comigo que eu colaboro aí com vocês. Na semana que vem, se você me permite, nós vamos, pela Sucesso, nós vamos realizar a Inforuso, né? A 38ª Inforuso, que é uma das maiores feiras da área de tecnologia da informação, gratuita. Vamos ter mais de 100 horas de conteúdo na área de TI. Eu tenho uma trilha lá, que é Convergência Educacional, tem trilha de inteligência artificial, tem trilha de agronegócio, tem trilha da área da saúde. Eu vou mandar para você o link, a inscrição é gratuita. Vamos tentar ter o máximo de professores e alunos da Faculdade Arnaldo lá. É de graça e está vindo só gente top, só gente assim, linha de frente mesmo, para falar sobre essa questão de tecnologia e a sua influência na sociedade. Inforuso. Vai ser semana que vem, a partir do dia 10, de graça. Tá? Ok. E o material que o senhor me encaminhou, eu encaminho também. E aí, professor, o professor Flávio falou assim, gente, o professor Luciano dará um módulo sobre ensino híbrido em nosso curso. Então, isso, né, nós temos outro momento ainda com o senhor de grande aprendizagem, né? Isso. O senhor antecipou também meus agradecimentos ao Ribas, à Isabela, né? A comunicação da pessoa da Isabela, que sem eles, de fato, não teríamos essa qualidade, né, de transmissão. E acredito, então, professor, que é isso. Mais uma vez, muito obrigada, tá? A instituição agradece, a casa é sua, volte sempre. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Então, queridos alunos, boa noite. Finalizamos o dia de hoje, mas não finalizamos nossa semana. Amanhã nós temos mais palestras e na quinta e sexta as atividades que foram repassadas a vocês. Muito obrigada, então, e uma boa noite a todos.